Olá, alunos. Como vocês estão vendo aí na tela, sou o professor José Raimundo, professor de Geografia. Hoje eu trago mais uma aula de Geografia, sempre digo que é uma microaula. E o nosso tema é esse: globalização ou internacionalização da economia. Vamos começando pela introdução, que vem ser globalização, certo? A globalização é um dos temas abordados pela geografia a partir dos anos 80, mas não quer dizer que a geografia não tratou desse tema antes, mas dos anos 80 para cá foi intensamente tratado pela geografia, momento em que a tecnologia da informática se associou à telecomunicação, aí o termo globalização se tornou mais perceptível, palpável. Porém, há quem contesta essa data, né? E defende que a globalização começou mais tarde, somente com a queda das barreiras comerciais. Mas essa é questão de discussão. Já pode-se considerar que os anos 80, na visão da geografia, já era um processo de globalização moderna, recente. Porque lá no século XVI, as grandes navegações já eram um processo de globalização. A formação da Igreja Católica é um processo de globalização, porém não com as características atuais. A globalização ela é um fenômeno do sistema capitalista, é um fenômeno do modelo capitalista, como vocês estão vendo aí. Ela só existe porque o capitalismo a utiliza e a financia. Ela envolve os aspectos político, econômico e sociais. E aí vai ter a famosa integração e a intensificação entre os países e as pessoas. No caso dos países, nós falamos da interdependência, que é uma característica da globalização. Tem outras informações aí, que vocês estão vendo aí, como a questão da globalização do nosso dia a dia. O exemplo das telecomunicações da tela anterior é um bom exemplo. E é isso, gente. Vou aqui passar para a próxima informação. E aqui vamos falar das vantagens e desvantagens, né? Se por um lado o processo de globalização possui muitas vantagens, como desenvolvimento tecnológico que torna mais fácil a vida das pessoas, de outro também nos apresenta uma série de consequências, como a concentração da maior parte do dinheiro nos países desenvolvidos, pois eles passam a produzir lucro exorbitante que gera uma brutal concentração de riqueza, de forma que os países em desenvolvimento não conseguem acompanhar os avanços da tecnologia dos países desenvolvidos, refletindo esse quesito diretamente em sua economia. Gente, eu quero dizer para vocês que a globalização não só são coisas boas, ela até intensifica mais as desigualdades sociais. No passado se pensou que a globalização ia resolver os problemas sociais do mundo, até mesmo diminuir as guerras. Mas a história tem mostrado que não. Por quê? Porque a globalização ela intensifica o desenvolvimento tecnológico e a produção de lucro, porque por quem já detém grande parte da riqueza. Porque no caso do dinheiro, e eu estou falando da moeda, não do papel, mas do conceito dinheiro, se torna volátil e rapidinho esses lucros saem dos países subdesenvolvidos ou países em desenvolvimento para os países desenvolvidos, porque eles já estão controlando o avanço tecnológico. E é isso. Vou passar aqui para o próximo. Bom, aqui é um outro conceito que é polêmico. Nos livros de geografia às vezes pega como uma coisa só, como sinônimo, que é a mundialização. A mundialização, gente, é muito utilizada como sinônimo de globalização. Como vocês estão vendo aí na tela, porém, apesar de seus eixos de conexão, não podemos entender esses dois processos como iguais. Eles não são iguais. E nos estudiosos, aí, eles diferenciam a mundialização de globalização, porque tem uma diferença, né? Vamos vendo aí na tela, pois se refere a ele como um processo que envolve a esfera cultural, sendo marcantes o conceito de fatores
associado aos modos de vida. Assim, ao tratar de conceito de mundialização, estamos falando sobre incorporação e assimilação de hábitos, costumes e de outros lugares do mundo, que acarreta mudança em nosso modo de vida. Eu gosto de diferenciar basicamente globalização com a mundialização econômica e mundialização com uma globalização cultural. É o mesmo fenômeno, a mundialização aborda a questão cultural, por exemplo, o hábito que a gente pega a partir do cinema estrangeiro, isso é uma mundialização de um costume. E a interferência, por exemplo, no preço do petróleo internacionalmente, ou do alimento, porque um outro país já está comprando mais, isso é globalização. E aí já vamos passando para a conclusão do conceito de globalização. Desse modo, enquanto a globalização enfatiza os processos de natureza econômica e tecnológica, na mundialização, o que se sobressai são os processos culturais. Entretanto, os processos econômicos e tecnológicos também se faz presente na mundialização. Não quer dizer que no processo cultural não tenha uma questão econômica e tecnológica, ou seja, incorpora tanto esse fenômeno de nossa sociedade global quanto o universo mais simbólico atrelado à cultura que se reproduz em escalas variadas de acordo com cada sociedade. Gente, aqui eu vou dizer outra questão que ajuda a entender esse conceito da mundialização como processo econômico e tecnológico, além de cultural, claro. É falar da indústria cultural. A indústria cultural é a globalização econômica dentro da mundialização. Aí aqui nós temos mais um conceito, a internacionalização. A internacionalização é o conceito aplicável em várias áreas, devendo ser compreendido como as trocas econômicas, políticas, culturais e também as reações decorrentes dessas, que são realizadas entre diferentes nações do mundo. E aí tem os conceitos aí dos cientistas e os pensadores sobre a história da internacionalização. Para facilitar, é melhor compreender a internacionalização como a junção da globalização, da mundialização e algo mais. Toda essa interdependência econômica, cultural, política do mundo chama-se internacionalização. E aqui, gente, está algumas características da globalização. São bem conhecidos, não vou ler todos, mas podemos destacar algumas aí, como por exemplo a integração social, econômica e política, nós já falamos. Conexão das localidades distantes, sabemos que hoje com a internet e a telefonia, as comunidades podem sim conectar do ponto de vista informacional, sem nenhum problema, mas lembro, isso não é solução dos problemas de desigualdade socioeconômica. Aí tem a instantaneidade e a velocidade das informações, no caso da internet, o aumento da concorrência econômica a nível de competição, fim das fronteiras comerciais. Hoje, se viaja de um país, se comercializa de um país para o outro sem muita dificuldade. Certo? O crescimento da economia informal. A economia informal é essa economia que ela, vamos dizer, não chamar de ilegal, mas não formalizado para os governos. Por exemplo, é comum as pessoas irem ao Paraguai comprar produtos para vender no Brasil. Chineses pegam seus produtos, saem da China e vêm vender no Brasil. E não tem não é num processo de empresa. Valorização da mão de obra qualificada, acho que você não tem a menor dúvida. Cada vez mais se pede mão de obra qualificada e maior privatização das empresas estatais. Está aqui o texto onde eu tirei esses fragmentos, lá do Instituto Claro, a fundação. E é isso, gente. Para não puxar muita conversa, estou encerrando por aqui. Muito obrigado a todos. Um abraço.